Surgida na França, a fotografia vem desempenhando seu papel desde o início do século XIX. Registrando momentos e contando histórias, a fotografia sofreu mudanças por causa da tecnologia. Hoje eu vou conversar com alguém que entende muito bem deste assunto. Escolhemos como cenário a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, porque já que estamos em maio, o mês considerado das noivas, nada melhor do que termos essa conversa aqui. O meu convidado de hoje é o Jones Alves. A gente vai conversar a respeito de fotografia, falar um pouco do mês de maio, que teoricamente é o mês das noivas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Jones, eu queria que tu me contasse como é que tu começou na fotografia, teu primeiro contato com esse meio, com essa arte. Na verdade, a fotografia surgiu na minha vida há 10 anos atrás, inclusive agora no mês de abril, 31 de março. 31 de março eu completei exatamente 10 anos de fotografia. E o legal que começou foi no último dia das gravações da minissérie A Casa das Sete Mulheres. Me lembro como se fosse hoje, numa segunda-feira. Na época eu trabalhava no jornal Minuano, eu era repórter fotográfico. Na verdade estava começando, era o meu primeiro dia e já caí de paraquedas dentro das gravações. Toda, com certeza, claro que foi o último dia, mas ali eu dei o pontapé. Colaborou bastante. Com certeza. E aí também ali eu comecei a fazer o curso de jornalismo. Terminei o curso de jornalismo durante os 4 anos que eu estava dentro da universidade. Eu também trabalhei para o jornal Minuano. Foram durante 7 meses iniciais. Eu era estagiário e depois o jornal acabou me contratando. E aquilo ali para mim foi uma felicidade tremenda. Eu como acadêmico saí de estagiário para funcionário. Então ali com certeza a minha experiência, a experiência que eu tenho hoje eu fui meio autodidata na fotografia, mas a rua me ensinou muito. Porque a fotografia tu tem que captar muito sentimento, né? O momento e emoção. Tem que ter Por isso que o meu slogan hoje é fotografamos emoções e registramos sentimentos. É a base de tudo, é a essência da fotografia, é técnica. Qualquer um aprende através de um curso. Agora, a sensibilidade, aí ela vem da bagagem cultural de cada pessoa. E a rua me ensinou isso, essa sensibilidade eu trouxe muito do fotojornalismo, do cotidiano, porque o fotojornalismo ele te faz ser muito rápido, muito ágil. A notícia está acontecendo e tu tem que estar captando tudo em frações de segundos. E essa experiência que eu adquiri foi muito importante durante o período que eu fiquei dentro do jornal Minuano. E depois sim, eu costumo dizer que eu sou jornalista por formação, empreendedor por vocação e fotógrafo por missão. Então depois dos 4 anos eu resolvi então conquistar outros objetivos na minha vida, que era abrir o primeiro estúdio. Mas tu começou pelo jornalismo, já com a ideia de cair dentro da fotografia ou de pegar as outras áreas que o jornalismo te proporciona? Não. Isso hoje eu posso dizer que a fotografia faz parte da minha vida, eu amo fotografia e não me vejo não fotografando. Sim, mas não. Como eu falei, eu caí meio de paraquedas e eu acho que não é assim eu cair de paraquedas. Tinha por que acontecer, eu acho que na vida às vezes a gente toma alguns caminhos, tanto é que eu nem estava morando em Bagé, eu estava morando uma época fora e voltei para passar só Natal e Réveillon e já caí dentro do curso de jornalismo. Então é porque tinha que acontecer, por isso que eu disse, era a minha missão e estou tentando desenvolver da melhor forma possível. Sim. E essa relação do fotojornalismo e das fotos, que tu é muito conhecido pelas tuas fotos de casamento, de cerimoniais. A gente está no mês de maio, que teoricamente, como eu disse, é o mês das noivas. Isso está mudando, né? Sim. E o engraçado que eu me especializei, eu procuro dizer assim que eu me especializei hoje, o foco hoje do estúdio é fotografia de casamento, apesar, é claro, que a gente trabalha com 15 anos, ensaios, em geral, exatamente. Enfim, mas até 4 anos atrás eu não me via fotografando casamentos. E eu mesmo dizia, não, casamentos eu jamais vou fazer, não sei porquê, né? Eu acho que é o mito que o homem tem o medo do casamento, então eu talvez tinha certo receio. Não vou me envolver. Mas quando eu entrei de cabeça.
Hoje eu me vejo futuramente diminuindo meu ritmo na fotografia, até porque eu também preciso ter porque hoje eu trabalho de segunda a segunda, mas eu quero começar a diminuir o ritmo, mas não vou parar com o casamento. Hoje eu não me vejo não fazendo casamentos. Não tem como explicar, é uma sensação assim, ó, fora do comum, porque tu estás fazendo história, tu está participando da história de um dia importante na vida de um casal, na vida de duas famílias, e tu está contando a história deles. É uma sensibilidade, tu vê a emoção de tu ver a noiva chegando na frente da igreja, olhando no olho do pai. Quando tu para e olha aquele brilho no olho, tu começa a magia do é fantástico. Quando tu é convidado para fazer a foto de um cerimonial, tu já acompanha nos preparativos da festa, para estar integrando, sabendo como que é a sensação daquela pessoa, qual vai ser a ligação com aquela outra pessoa, para estar pegando, né? Sim. Inclusive, eu procuro fazer algumas reuniões com os noivos antes do casamento, principalmente uma reunião, digamos, final na semana do casamento, onde eu converso sobre o evento, com alguns detalhes. Eu costumo dizer que eu sou um diretor de filme onde eu não posso dirigir, então eu converso com eles antes, para a gente conversar do que vai acontecer no dia, já prever para eles alguns acontecimentos. Não tem como fazer retroceder, né? Não tem. É o momento. Perdeu é aquela rapidez que foto, é aquilo que eu digo, é o que vem do fotojornalismo. Tu tem que estar muito atento. Às vezes, agora mesmo, nós estamos aqui na igreja, no altar, às vezes os noivos estão aqui e todo mundo está com o olhar neles. Mas não podemos esquecer que em torno tem muitas coisas acontecendo. É uma avó emocionada sentada no primeiro banco. Esses detalhes, tem que estar atento. Pessoa para pessoa que tu capta. Sim. E até acabei fugindo um pouco da tua pergunta, que era em relação o mês de maio ser o mês das noivas. Isso é uma questão cultural e até uma cultura que não é nossa, ela é importada. Até onde eu tenho conhecimento que vem dos países do hemisfério norte. Até porque é um período, o mês de maio é o mês das flores, quando a primavera é da primavera, né? Então eles começaram a ligar isso aí com o passar dos séculos. Eles ligaram isso, o mês das flores, começaram a associar com o quê? Com o mês do amor, do casamento. Que tá tudo mais bonito, tá com certeza. E aí começou a surgir essa cultura de maio ser o mês das noivas, da feminilidade, que é o mês das mães, o mês da Maria. Então começou essas ligações. Mas isso, como eu te disse, é questão muito de cultura. Se tu fores analisar na Europa, principalmente na Inglaterra, já não é o mês de maio, já é em junho, porque na época de Roma, eles tinha a deusa Juno, que era a deusa da mulher, do casamento. Então eles acabam usando isso na Inglaterra, o mês de junho sendo hoje o preferido, o mês das noivas. Então tem essa variação. Tem. Estados Unidos é em fevereiro, porque eles ligam muito que é o Dia dos Namorados, que é 14 de fevereiro, que o nosso é 12 de junho. Nesse período de 14 de fevereiro é muito disputada a data lá. Já aqui no Brasil a gente tinha essa cultura de ser no mês de maio, sendo que agora já não é tão procurado. Nos últimos anos, principalmente na última década, já não é mais o mês de maio. É principalmente o segundo semestre, principalmente de setembro a dezembro e principalmente em dezembro. Acredito eu, e até já vi através de algumas pesquisas, de algumas leituras que eu vi, por que isso? Que é o período das férias, do 13º, até porque hoje um casamento é um investimento e é um investimento alto. Então muitos acabam deixando para o segundo semestre para aproveitar ali seu 13º período de férias. Então hoje é mais no segundo semestre do que propriamente no mês de maio. Mas ainda nós temos essa cultura de mês de maio ser o mês das noivas. Isso. Então vamos voltar falando um pouquinho da fotografia. Quais são os âmbitos, as diferenças que um fotógrafo pode se direcionar? Tu falasse no fotojornalismo, há uma grande diferença, né? Entre tu fazer um cerimonial, tu fazer um fotojornalismo e tu ir para uma foto fashion, por exemplo. Sim, por isso é que eu costumo dizer que eu acabei me especializando mais em fotografia de casamento. Por isso é que em torno de 1 a 2 vezes por ano eu viajo, principalmente a São Paulo, para me especializar, fazer workshops, cursos, visitar feiras. É sempre importante estar se atualizando, né? Sempre. A tua preparação, depois, a partir do momento que tu se formou, tu tem, então, cursos? Sempre. Se especializou em alguma coisa? Tanto é que agora, em abril, fiquei em torno de 8 dias em São Paulo, participando de workshops, feiras,
participando de palestras com fotógrafos dos Estados Unidos, México, Austrália, enfim, de toda a parte do mundo. No mês de abril se concentra muitos eventos focados para fotografia de casamento. Então é o período que eu acabo viajando, porque infelizmente a nossa região é carente aqui disso. Então eu tenho que ir buscar, é aquilo que eu falei, fotografia, ela está no olhar, está na bagagem cultural de cada um. Então eu tenho que buscar essa bagagem, eu tenho que buscar esse conhecimento para trazer aqui para a nossa região. E é isso que vem nos diferenciando nos últimos 2, 3, 4 anos. Esse é o nosso diferencial. É esse conhecimento, o avanço da tecnologia. Hoje a gente investe muito em equipamentos, em qualificação da equipe para dar o resultado final lá na ponta. E que é o legal é que eu acabei pegando a transição do filme para o digital e também acompanhei essa evolução em 10 anos, porque eu fui isso me orgulho, eu fui um dos pioneiros da fotografia digital em Bagé há 10 anos atrás, porque os equipamentos digitais surgiram em Bagé em 2003, ninguém tinha, quem tinha eram os veículos de comunicações na época, e no ano, Correio do Sul, e por eu estar trabalhando eu tive acesso, então eu posso dizer que eu fui um dos 5 primeiros em Bagé a começar a trabalhar. Qual a diferença de trabalhar com esse material novo? Isso chega a ser muito engraçado. Hoje nós trabalhamos com equipamentos de ponta, onde eu consigo, um dos meus equipamentos faz em torno, vamos colocar aí, 7 fotos por segundo. Há 10 anos atrás eu trabalhava com um equipamento que era engraçado, nunca esqueça, é uma Vica FD75 era o modelo, era com disquete. Aqueles disquetes que tu botava no computador, eu saía com uma pochete, com uma caixa de disquete dentro da pochete. E ia fazer, por exemplo, o clássico bagual, nunca esqueço, o clássico bagual eu ia fazer, aquela máquina levava 3 segundos para fazer um foco. Então eu tinha que prever o que o jogador ia fazer, lançar a bola e eu já ficava imaginando onde a bola ia cair para fazer a foto quando a bola chegasse. Dá para dizer que hoje está mais fácil fotografar. Sim, por isso é que de 2 anos para cá, com esse avanço da tecnologia, a praticidade, a facilidade dos equipamentos digitais, começou a surgir uma nova geração de fotógrafos e está surgindo cada vez mais. Por isso é que eu digo também para as pessoas terem o cuidado no momento de procurar um profissional para registrar a sua história, principalmente de casamento, procurar pessoas sérias. Está surgindo os fotógrafos? Sim, estão recém começando e a gente não sabe qual vai ser o futuro da fotografia no momento, não vou dizer a palavra banalizou, mas está surgindo muitos e esses ainda não estão capacitados para contar a história de uma forma correta. Sim. A fotografia ela é cultura também, porque ela retrata diversos momentos da história. O que te passa na cabeça quando tu para e pensa que hoje tu está fazendo a foto de um casamento? A foto de uma criança, a foto de um nascimento, de repente acompanhando uma gestação. Daqui a anos, isso vai estar registrado. Tu tem isso consciente? Isso é uma marca para ti? O que te passa na cabeça quando tu te depara com isso, né? Sim. É isso que me motiva a fotografar cada vez mais. Por isso que eu falei lá no início, que eu sou fotógrafo por missão. É saber que eu estou contando uma história. E aí tu falou em nascimento. Hoje uma das fotos, um dos momentos que mais me marcou nesses 10 anos de fotografia foi a fotografia de parto. Já fiz alguns partos e isso mexeu muito comigo. Foi uma das melhores experiências, apesar de eu ser especializado em fotografia de casamento, mas uma das melhores experiências que eu passei foi na fotografia de parto. No momento que aquele bebê saiu, eu dei o primeiro clique e pensei, nossa, a primeira foto dele é minha. Ele daqui uns anos, com certeza, 10, 15, 20 anos, ele nem vai saber quem foi Jones Alves. Mas eu sei que isso me emociona, isso é legal e é isso que me motiva e é o que me dá inspiração de fotografar cada vez mais. Porque na fotografia, no momento que tu acaba indo para o lado empresarial, é cansativo. No momento tu trabalha de segunda a segunda, te envolve com outras coisas, mas quando tu está começando a ficar cansado, tu para, respira, pensa, tu tem uma missão, não para com ela. Posso até diminuir o ritmo, mas não posso parar com ela. E é isso que me motiva cada vez mais seguir contando essas histórias. E não é só para os noivos, não é só pro presente, e sim para as próximas gerações, seja filhos, netos. E tu não está simplesmente contando uma história só de uma família ou das duas famílias envolvidas num casamento, mas tu também está contando a história de uma arquitetura, de uma época. Hoje quando tu pega quando tu pega uma foto, por mais que ela não esteja datada, tu consegue, através das roupas, dos veículos, da arquitetura, tu consegue, se tu não tiver um certo conhecimento, mas pelo menos aproximar a data em que ela foi feita. Todo esse conhecimento, porque o cenário vai interferir totalmente na foto, né? Totalmente. Ela está contando uma história. No casamento, por exemplo, a igreja a arquitetura, o espaço, tudo vai interferir totalmente na foto.
Tudo. Então tu tem que saber contar essa história da melhor forma possível. E eu conto essa história através dos meus livros. Até na hora de montar o livro, tu tem que ter uma ordem cronológica do acontecimento. Desde o dia da noiva, que foi o make-up, a chegada da noiva, a chegada dos padrinhos, o noivo emocionado na frente da igreja, recepcionando os padrinhos, a entrada dos padrinhos, a entrada do noivo, dos pais, daminhas, da noiva, todo esse momento, não só da igreja, depois também o ensaio entre a igreja e a recepção, que isso, eu digo que 4 anos atrás a gente começou a mudar um pouco esse conceito, não que não se fizesse isso, mas com um olhar diferente. Então 4 anos atrás, quando eu resolvi me especializar em fotografia de casamento, isso não, se é para entrar e fazer, vamos tentar fazer bem feito, e não que eu tenha inventado alguma coisa, não, era um boom mundial que estava tendo na fotografia de casamento já, e aí por eu estar sempre me atualizando fora, opa, tá na hora de trazer isso para cá, e aí foi que... lado empreendedor. Exatamente, por vocação. E aí a gente deu o pontapé e não paramos mais. Jones, eu queria te agradecer pela conversa, pelo bate-papo. Muito obrigada, sucesso na tua carreira. Que os passos daqui para frente, que tu tenha muita fotografia, muito casamento, muitos momentos especiais para estar fotografando. Obrigada. Bárbara, eu que te agradeço o convite, agradeço o convite da TV Câmara por essa possibilidade de contar um pouco da minha história, um pouco da história de como que são o rito do casamento. Fico muito feliz com o convite.